Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida. Bom dia, segunda-feira, início de uma nova semana, início de novas expectativas dentro dos nossos corações. Nesta semana, nós juntos estaremos lendo e meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta essa que vai nos ajudar a entender e compreender muito da vivência, da dinâmica e de como conviver com as bênçãos de Deus, sendo igreja do Senhor Jesus num tempo muito difícil, num lugar muito difícil, aonde o culto à princesa, a rainha Diana e tantos outros sincretismos religiosos aconteciam. Os irmãos de Éfeso são elogiados no capítulo 2 porque eram sempre perseverantes e faziam, do capítulo 2 de Apocalipse, faziam uma obra com muita perseverança, resistiram às obras dos nicolaítas e etc. Mas Deus chama a atenção para que eles voltassem ao primeiro amor. Mas nós vamos entender um pouco mais sobre o que o apóstolo Paulo quer dizer a esta igreja. Quer falar, de hoje até sábado serão 6 devocionais, um capítulo por dia, o suficiente para que nós possamos então meditar bastante. A carta aos Efésios, o apóstolo Paulo abre com uma saudação, saudando os irmãos, e logo do versículo 3 a seguir ele vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai falar sobre a bênção da salvação, sobre a bênção do Senhor ter permitido que nós, através de Cristo Jesus, nos tornássemos filhos de Deus. E a partir daí, o apóstolo Paulo, no versículo 3, traz uma revelação que para mim e para você é tremenda. Ele diz: Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O que eu e você precisamos para o dia a dia, o que eu e você precisamos para as nossas famílias, o que eu e você precisamos para caminhar, já está decretado nas regiões celestiais. Nós precisamos de oração, nós precisamos de fé e nós precisamos mover o mundo espiritual através da fé e da oração, do jejum, do clamor ao nosso Deus, para que essas bênçãos cheguem até nós. A Bíblia vai dizer que nada tem o homem que a ele não seja dado do alto. A Bíblia vai dizer que Deus tem prazer em nos abençoar quando nós achegamos a ele com fé. Hebreus 11:6 diz que importa que aquele que se aproxime do Senhor se aproxime com fé, porque isso agrada ao coração de Deus e ele se torna presenteador daqueles que assim o fazem. Este é um tempo de entendermos que mais do que a bênção da salvação, ele deseja que nós tenhamos aqui nesta terra uma vida de cuidado, de vitória, da parte dele para cada um de nós, em nome de Jesus. A segunda parte desta carta, o apóstolo Paulo começa assim no versículo 15. Por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé de vocês, tenho no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Eu peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. A segunda parte do capítulo 1 é um elogio que Paulo está fazendo à fé, aquela perseverança que o Senhor elogiou lá em Apocalipse, a fé, ao amor, ao altruísmo, ao cuidado. E ele ainda diz que Deus dê a vocês sabedoria. O meu pedido hoje é que o pedido do apóstolo Paulo possa ser contextualizado para esta época, para esta segunda-feira 21, e nós possamos trazer esta mesma oração, que Deus nos dê o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, o espírito de compreensão, acima de todas as coisas, que nós também sejamos achados fiéis, que nós também sejamos achados homens e mulheres que têm
um tempo com Deus e que ao olharem para nós possamos receber estes elogios como igreja, como pessoas, como cristãos neste mundo que tem cobrado tanto uma postura mais liberal, uma postura mais diferente, que nós possamos ser achados como o apóstolo diz. Eu achei vocês fiéis, eu achei vocês firmes na fé, eu achei vocês conduzindo a fé. Este primeiro capítulo, ele vai falar sobre estas coisas. O apóstolo Paulo vai terminar assim no versículo 21, diz: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele vai falar sobre o poder, ele vai falar sobre a autoridade espiritual que está sobre a igreja, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, porque esta autoridade vem do trono da graça e do trono de Deus. Esta autoridade vem da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe neste dia, que você saiba que Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele te deu salvação, Ele te escolheu para que você fosse abençoado neste tempo. Que você entenda que Ele quer nos achar fiel, que Ele quer nos achar pessoas com muita fé, levando uma vida séria, um evangelho sério. Mas nós servimos a um Deus que é poderoso, o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso, que sujeitou debaixo dos seus pés todo o principado e toda a potestade. Então tudo que pensar em se levantar contra a sua vida já está sujeitado debaixo dos pés do Senhor. Esse é o nosso legado, essa é a nossa história, esta é a nossa herança. Creia nisso, permita-me orar com você, Pai, em nome de Jesus. Que neste dia as verdades que foram faladas pelo primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios esteja sobre a nossa vida. Que nós tenhamos um dia de paz, uma semana abençoada e que nós possamos ler a Escritura, não só ler, mas praticá-la também. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós e que este dia, esta semana, seja uma bênção. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Bora ler a Bíblia amanhã, capítulo 2, mais um devocionalzinho para nós podermos avançar no reino. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Graça e paz.